E aí eu fui entender essa pesquisa que está publicada aqui lá no G1, tá aqui, ó. Datafolha, Boulos e Nunes estão empatados tecnicamente na disputa para São Paulo. Lembrando que eu fui o primeiro indivíduo na internet, em 2018, a falar: o próximo nome da esquerda forte será o Guilherme Boulos. Na época foi chamado de maluco, né, porque o Boulos tinha tido naquele momento ali a pior votação da história do PSOL para uma candidatura à presidência da República. A gente viu o que aconteceu em 2020, o Boulos foi para o segundo turno com o falecido Bruno Covas, venceu a eleição para deputado federal, sendo o deputado federal mais votado de São Paulo e o segundo mais votado do Brasil, e agora a gente está vendo ele indo de novo para um segundo turno, em tese, com outro candidato. Só que tem um ponto que eu critiquei também recentemente, que muita gente ignorou, que foi a questão de que algumas pesquisas do Boulos apareciam na frente, mas eu falava: isto não quer dizer nada, a extrema-direita ainda está forte. Apesar de a gente saber que a capital de São Paulo é mais, entre aspas, progressista que o resto do estado de São Paulo, a gente vai ver que as estratégias que a extrema-direita irá adotar e tem adotado surtirão frutos e pode levar o Ricardo Nunes para o segundo turno e quem sabe até vencer a eleição. Mais uma vez, como não foi o Reinaldo Azevedo que falou, né? Porque hoje a referência da esquerda brasileira é o Reinaldo Azevedo. Com todo respeito ao trabalho dele, que tem relevância, não tô aqui para dizer que o trabalho dele é irrelevante, mas depois que ele começou a elogiar o governo Lula e a criticar Bolsonaro, todo mundo de esquerda que sempre fez um trabalho bem feito é só mais um. Se o Reinaldo Azevedo não avalizar aquele ponto de vista, não está certo. Eu vou fazer outro vídeo aqui, inclusive, mostrando que quando eu fiz a análise na semana passada, aquela pesquisa ruim do presidente Lula, e eu expliquei que não era o dia que foi coletada a pesquisa, porque o Reinaldo Azevedo disse que foi o dia, e aí automaticamente a esquerda toda disse que ele tá certo, porque foi o dia que a pesquisa foi feita que foi ruim. Eu vou mostrar que, inclusive, pessoas consultadas sobre o que acharam do ato do Bolsonaro também reprovaram o ato do Bolsonaro. Mas isso é fato para outro vídeo. E tá aqui, ó. Datafolha. Boulos e Nunes estão empatados tecnicamente na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Boulos tem 30% dos votos e Ricardo Nunes tem 29%. Segundo a pesquisa, o levantamento ouviu 1.090 pessoas entre 7 e 8 de março e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa da Datafolha divulgada pelo jornal Folha de São Paulo nesta segunda-feira aponta empate técnico entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes na disputa para a Prefeitura de São Paulo. Os dois aparecem com 30% Boulos e 29% Ricardo Nunes. Essa diferença já chegou a ser de 10% quase, né? Das intenções de votos, respectivamente. O levantamento ouviu 1.090 pessoas, eleitores, né, entre os dias 7 e 8 de março. A margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E ali está o registro, né, da Justiça Eleitoral da pesquisa. E aí aparece aqui os outros indivíduos que pontuaram, né? A Tabata Amaral, a Marina Helena, que muita gente tá achando que é a Marina, né? Candidata, é ministra do governo Lula, ministra do Meio Ambiente. O Kim Kataguiri aparece com 7%. E o Altino aparece com 2%, né? O Kim Kataguiri aparece com 4% e o Altino aparece com 2%. E aí eu vi muita gente falando sobre isso aqui, né? Porque o Boulos aparece com 30% na pesquisa, no cenário que aparece os nomes dos candidatos, na estimulada, como a gente chama. E vi muita gente batendo palma, dizendo o seguinte aqui, ó. Que, mas pelo menos uma coisa boa é que no cenário espontâneo, o Boulos está com 14% e Ricardo Nunes está com 8%. É uma diferença de 6 pontos. Mas aí vocês vão levar em consideração só esses números aqui? É só isso que vocês vão levar em consideração? E isso aqui, que não sabem quem votar. Ou seja, o Boulos apareceu com 14% na pesquisa espontânea, enquanto 60% dos paulistanos e dos paulistas dizem ali que não sabem quem votar, não quer dizer absolutamente nada. Agora tem um fato que me chamou muita atenção, porque eu falei para vocês aqui da rejeição do Guilherme Boulos, que a extrema-direita conseguiu colar nele a ideia de radical, que tá aí, ó. O Boulos tem uma rejeição em São Paulo maior que o Ricardo Nunes. Datafolha, 34% dizem jamais votar em Boulos em São Paulo, e Nunes é rejeitado por 26%. Pré-candidato do PSOL lidera a rejeição, seguido por Kim Kataguiri do União Brasil, Altino do PSTU e Ricardo Nunes do MDB. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A diferença de pessoas que não votariam no Boulos de jeito nenhum e pessoas que não votariam no Ricardo Nunes de jeito nenhum é de 8% favorável ao Ricardo Nunes. E para piorar e para validar o meu ponto ontem aqui, no meu vídeo sobre o Jean Willis, que a extrema-direita penetrou nas comunidades do Brasil, penetrou nas abas mais simples do nosso país, na classe trabalhadora ali, né, na roda que gira a sociedade brasileira no que diz respeito ao labor, né, atividade profissional. A pesquisa também traz o ponto que eu estou certo. Tá aqui, material publicado agora no O Globo, assinado pela Fernanda Alves. Boulos
tem melhores índices na elite e Nunes é mais votado entre os conservadores. E detalhe, a matéria aqui ainda foi boazinha, que não botou, por exemplo, que o Nunes é melhor avaliado que o Boulos com as pessoas que têm só ensino fundamental completo e que recebem até 2 salários que eu separei aqui para vocês, tá? Levantamento divulgado segunda-feira mostra cenário polarizado na capital paulista. Aí vamos trazer aqui, ó. Olha o ponto que eu tenho chamado a atenção aqui, que a esquerda não conseguiu voltar para a base, como o Mano Brown falou, e ainda consegue se manter desconectada de um eleitorado que esteve do seu lado durante muito tempo. Olha o que diz aqui a pesquisa. Segundo o levantamento, o Boulos marca 41% entre eleitores que recebem mais de 10 salários mínimos, é a tal elite de esquerda que a gente costuma falar, contra 24% entre quem recebe até 2 salários mínimos. O pessoalista ainda tem 42% das intenções de votos entre pessoas com ensino superior, a elite intelectual de esquerda, que eu também falo, né? A elite financeira e a elite intelectual de esquerda aí, ó. Vota no Boulos. Mas não consegue se conectar com o povão. E aí segue. Com nível superior e 22% entre quem completou o ensino fundamental. Entre os funcionários públicos, o parlamentar é escolhido por 53%. Já entre os evangélicos, o percentual cai para 19%. Agora vamos para Ricardo Nunes aqui, para a gente ver ó, a gravidade do que eu falei ontem e que volta a dizer, concordem vocês ou não, eu estudei para fazer essas análises e em cada nova pesquisa que sai a minha análise bate. Concordem vocês, gostem vocês ou não. Eu não tô aqui para criar um canal de bomba, urgente. Eu tô aqui para criar um canal de formação de militância política, porque se eu ficar só com bomba, urgente, grave, eu só vou ter monetização pro meu canal. Eu não vou fazer nada para politizar vocês, para mobilizar vocês, nada. E aí segue aqui o que diz a parte do Ricardo Nunes, tá? Já Ricardo Nunes, nos questionamentos, teve 29% das intenções de votos, 34% entre os católicos e 37% entre evangélicos. Ele também marca 35% entre os que têm ensino fundamental. Guilherme Boulos marca 22%, ele marca 35%, ou seja, tem 13% a mais de intenção de votos do que o Guilherme Boulos no público que recebe até 2 salários mínimos, tá? E 25% no grupo de eleitores com ensino superior. Na faixa salarial, o prefeito é escolhido por... Não, 2 salários mínimos não, né? Ensino fundamental, melhor dizendo, né? Só para corrigir. Já na parte de salário, né? O prefeito é escolhido 30%, é a escolha de 30% dos que recebem até 2 salários mínimos, tá aqui. Já Guilherme Boulos, ó, quem recebe até 2 salários mínimos. 24%, ele tem 6 pontos de vantagem por Guilherme Boulos. E 17% entre os que recebem mais de 17 salários mínimos. O que isto prova, Carlito? Vou ter de ser monotemático aqui, que a minha tese está 100% correta. O Brasil tem produzido uma elite intelectual e financeira de esquerda que acha que porque eles têm a instrução técnica, eles conhecem teoria política, eles entendem o que é democracia, que qualquer cidadão tem de conhecer obrigatoriamente, porque a sociedade precisa que essas pessoas saibam disso. E eles não conseguem compreender, por exemplo, que o tiozinho que tá indo pro trabalho de bicicleta ouvindo a Jovem Pan, tá ouvindo lá o tempo inteiro que as coisas estão piorando no Brasil, que as coisas estão indo pro buraco. Ele tá ouvindo, por exemplo, vindo uma mensagem no grupo de WhatsApp da família, que o governo vai cortar isso, que o governo vai cortar aquilo, que a situação vai ficar pior daqui, a situação vai ficar pior dali. E aí junta erro de comunicação do governo, que com todo respeito ao ministro Paulo Pimenta, o governo não tem conseguido se comunicar corretamente, mas a ausência de noção do campo da esquerda de entender que a gente precisa descer um pouco do pedestal acadêmico e do pedestal financeiro daquelas pessoas que são ricas e que acham que porque tem uma consciência social ou uma suposta consciência de classe que todo brasileiro vai ter, porque como é que um indivíduo que é entregador de aplicativo, como é que um indivíduo que é um pedreiro, como é que um indivíduo que é um gari, como é que um indivíduo que é um professor não consegue entender que a esquerda é melhor para ele? Por um motivo bem simples, a mensagem que vocês estão mandando não chega no ouvido dele.